Irei ler nessa manhã no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo, louvado seja Deus, até o versículo 6, até o versículo 8. Glorificado seja o nome do Senhor, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você neste dia. Amém? Tem como título: cada um responde por si. Que coisa forte, né? Louvado seja Deus. Versículo 1. O Senhor me disse o seguinte, né? Esse é Deus falando com o profeta Ezequiel. O Senhor me disse o seguinte: por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo um ditado que diz: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos, né? Que coisa tremenda, né? Então o povo jogava a culpa no pai, né? Os filhos jogavam a culpa nos pais, dizendo que os pais pecaram, mas os filhos que estavam ali pagando o preço, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 3. Juro pela minha vida, diz o Senhor, diz Deus, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel, né? Então, Deus disse: eu juro pela minha vida que nunca mais esse ditado será repetido em Israel, pois a vida de todas as pessoas pertence a mim. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar, essa que morrerá. Que coisa forte, né? Deus mostrou que a responsabilidade é de cada um. O filho não paga pelo pai e nem o pai paga pelo filho. A filha não paga pela mãe e nem a mãe paga, será castigada por causa da filha, né? Louvado seja Deus. Versículo 5. Imagine que existia um homem verdadeiramente bom, correto e honesto. Esse homem não adora os ídolos dos israelitas, nem come carne dos sacrifícios oferecidos em tempos proibidos. Ele não seduz mulheres casadas, nem tem relações com mulher durante as regras. Versículo 7. Não engana nem rouba ninguém. Devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu. Versículo 8. Quando empresta, não cobra juros altos, recusa-se fazer o mal, e em qualquer questão as suas decisões são justas, né? Que coisa forte. Louvado seja Deus. Versículo 9. Obedece aos meus mandamentos e guarda cuidadosamente as minhas leis. Esse homem é correto e viverá, diz o Senhor Deus. Amém? Então este homem é correto e viverá. É justo ele viver, porque ele tem sido correto diante de Deus e pela palavra de Deus. Versículo 10. Imagine também que esse homem tenha filho que rouba, mata e faz coisas erradas, que o pai nunca fez. Esse filho come carne dos sacrifícios oferecidos em tempos proibidos e seduz mulheres casadas, engana os pobres, rouba e fica com aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo. Ele vai a templos pagãos, adora ídolos nojentos. Versículo 13. E empresta dinheiro a juro alto. Será que ele vai viver? Não, não vai, diz o Senhor, né? Deus diz: não, não vai. Ele fez todas essas coisas vergonhosas e morrerá por causa delas. Esse filho será culpado da sua própria morte. Então o filho será culpado. Não é o pai que paga o preço pelo filho. Cada um paga pelas suas atitudes. Versículo 14. Agora imagine que, por sua vez, esse filho tenha um filho. Esse filho vê todos os pecados que o pai cometeu, mas não segue o seu exemplo. Não adora os ídolos do israelita, nem come a carne dos sacrifícios oferecidos em tempos proibidos, não seduz mulheres casadas. Versículo 16. E não explora, nem rouba ninguém. Ele devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de um empréstimo. Dá comida a quem tem fome e roupa a quem está nu. Versículo 17. Ele se recusa a fazer o mal e não empresta dinheiro com juros altos.
guarda as minhas leis e obedece os meus mandamentos, ele não morrerá por causa dos pecados do pai. É certo que viverá. Que coisa linda, né? É certo que viverá. O pai dele enganou e roubou e só prejudicou os outros. Por isso morreu por causa dos seus próprios pecados. Que coisa forte, né? A palavra de Deus. Então, neste dia, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, receba essa palavra. Às 5 horas da manhã, Deus fala com você. Deus está falando, me usando para gravar esse vídeo e se dirigir até você, que ninguém tem culpa do seu sofrimento. Ninguém tem culpa da morte de ninguém. Cada um paga por aquilo que tem feito, né? Louvado seja Deus. Versículo 18. Mas vocês perguntam, por que é que o filho não sofre por causa dos pecados do pai? A resposta é esta. É porque o filho fez o que era correto e bom. Ele guardou as minhas leis e as seguiu cuidadosamente. É por isso que é certo que ele viverá. Aquele que pecar é que morre. O filho não sofrerá por causa do pecado do pai, nem o pai por causa dos pecados dos filhos. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Que coisa maravilhosa. Então, neste dia, receba essa palavra. Esta é a verdade que liberta. Ninguém culpa ninguém. Culpado é cada um pelo que faz. Amém e amém.